Vamos direto a Davos, na Suíça, porque o Fórum Econômico Mundial reúne diversas autoridades e CEOs para debater os principais pontos de destaque para esse ano e as perspectivas para o ano que vem. É o Fernando Nakagawa que acompanha tudo de perto lá no evento, ele que está ao vivo nesse momento com o CEO da Randon, Daniel Randon. Naka, muito bom dia para você aí. Obrigada aí por ter conseguido essa entrevista exclusiva para a gente. Conta mais o que você já vem conversando aí de bastidores com o Daniel para a gente. Bom dia. Bom dia, Débora, todo mundo que está com a gente aqui no Money. Daniel já participa a vários fóruns e neste ano também está aqui com uma agenda super cheia e agitada. Por isso eu agradeço, Daniel, o tempinho para falar aqui com a gente no Money. Queria começar a nossa conversa entendendo qual que é a tua expectativa, a expectativa da Randon Corp em estar aqui. Vocês fazem negócio aqui no meio dos Alpes? Bom, bom dia a todos. O Naka, obrigado pela oportunidade aqui de falar um pouquinho da Randon Corp. Para nós é sempre uma oportunidade. Nós estamos falando do World Economic Forum. Aqui nós estamos nesse evento de 2026 com 55 chefes de estados, mais de 100 CEOs do mundo. E desde que nós entramos no World Economic Forum, a gente tem oportunidades, sem dúvida, de estar muito próximo, pelo menos entender as principais tendências, né? Então, esse ano está se falando muito na questão de inteligência artificial. Nos últimos anos, praticamente, se bateu muito isso forte. Até hoje foi importante. Teve a oportunidade, agora há pouco, de assistir a palestra do CEO da Microsoft, juntamente com o Lawrence Fink da BlackRock. Então a gente entendeu um pouquinho mais, porque quando a gente fala aqui de energias limpas, né, isso o Brasil tem um potencial enorme, Naka, a gente vê que com a inteligência artificial vai ter uma demanda cada vez maior de energia. Eles não sabem ainda nem medir, né, o que será, mas alguns falam que em 2030 a demanda de energia pode, somente para a inteligência artificial, através dos data centers, pode ser mais do que um país, exemplo do Japão. Mas eles falam, então, a própria abertura hoje do World Economic Forum foi comentado sobre os altos investimentos em tecnologia de mais de trilhões de dólares só em 25, então mostra que há uma transformação importante. Para a Randon Corp, que é uma empresa de 77 anos, Naka, a gente fala que a gente acaba encontrando aqui vários CEOs das principais montadoras, que eu falei, da própria Volvo Caminhões, da Daimler, parceiros, por exemplo, da Bosch e outros mundiais, onde a gente sempre tem a oportunidade de conectar, além de grandes empresas aqui como o Vale, que são nossos clientes, então isso para nós é importante. Então, de uma forma ou de outra, você acaba vendo as principais tendências, discutindo elas, mas também a oportunidade, sem dúvida, de fazer negócios, Muitos não se fecham aqui não é tanto que nem uma feira que a gente faz, como a Fenatran, nós, ou do setor automotivo. Mas para nós é muito importante. E também acabo participando de alguns painéis. Então, hoje nós estamos aí junto com a Vale do Rio Doce, a Gerdau, B8 e BTG, investimento no segundo ano na Brasil House, que é a nossa Casa Brasil, com várias palestras. Então, hoje vou estar agora, início da tarde, palestrando juntamente com a Nancy Tracy, que é a Senior Partner da McKinsey, e juntamente com um colega, que é o nosso head do First Mover Coalitions, que é um movimento de várias empresas na busca da descarbonização ou de uma cadeia cada vez mais com net zero carbon. Daniel, a gente ainda está no segundo dia do evento, mas qual que é a tua percepção sobre o interesse com o Brasil? O Brasil está com uma presença modesta em termos de Estado, de autoridades, mas o setor privado está aqui. Os gringos estão interessados no Brasil em quê? Quando a gente fala hoje no Brasil, a gente entende que assim saímos de uma COP30, Então, que nem falou, ainda está no início, o pessoal ainda acaba algumas perguntas, mas acho que tem 2, 3 pontos importantes. O primeiro é o Brasil, que foi recentemente como COP30, acho que tem vários painéis discutindo, o próprio Brasil House nós estamos levando algumas discussões importantes. Segundo ponto, quando fala em energia limpa, o Brasil é a melhor matriz, uma das melhores matrizes de energia elétrica limpa e com uma energia total também limpas no mundo. E quando a gente vê toda essa demanda de energia, tanto de inteligência artificial
potencial. E nos próximos anos, que a gente não fala mais uma transição energética, a gente quer é um incremento de energia cada vez mais limpas e as próprias atuais achar maneira de reduzir, né, as emissões de gás com efeito estufa. E tem soluções, tem tecnologia, mas também tem uma demanda, né, do setor público, das lideranças do governo que criam políticas e incentivos, mas também regulamentações importantes nessa área. Então esses pontos principais para nós vale a pena aqui estarmos discutindo, né? E um terceiro ponto importante é o ano de eleições. Então sempre acaba perguntando aí como é que nós estamos para as eleições, mas ainda acho que é cedo, né, Naka? Então ainda tem um bom tempo aí até ter mais precisão aí como é que vai ser as eleições. Nós sabemos que é um ano um pouquinho mais volátil, já que é um ano com eleições pela frente. Débora, o Daniel te ouve aqui dos Alpes Suíços, ele te ouve por uma pergunta sua. Vamos lá então, Daniel, muito obrigada por participar mais uma vez aqui, né, nesse momento. De que forma, Daniel, a gente pode ter qualquer tipo de instabilidade em investimentos quando a gente olha, aliás, você acha que vai acompanhar isso aí muito bem de perto, o cenário econômico global não é dos mais favoráveis, com todas as estruturas, né, impostas por Donald Trump. Então, de que forma isso poderia, de alguma forma, trazer maior risco ou uma maior cautela por parte de empresários como vocês? Isso afeta, de alguma forma, os investimentos na tua visão ou não? Bom, Débora, primeiro nós estamos com a expectativa, né, Naka, que amanhã nós vamos ter aqui o Donald Trump falando, né, então acho que é uma das principais expectativas. No mesmo dia, logo depois, nós vamos ter o próprio presidente Milei também aqui falando, então, sem dúvida, o mundo acaba tendo, podemos dizer, né, Débora, uma mudança geopolítica no último ano, aí, com todas essas mudanças, e a recente, né, que nós vimos no próprio caso da Venezuela, que chama atenção. Mas assim, quando a gente olha investimentos como a Randon Corp, e muitas empresas que olham o Brasil na infraestrutura, normalmente são investimentos muito mais de longo prazo, né? Então, o que a gente vê, o próprio acordo do Mercosul aí, que levou mais de 25 anos para ser concluído, talvez acabou sendo acelerado por essa volatilidade, né, ou as próprias discussões ou barreira que os Estados Unidos levantou com alguns países como na comunidade europeia ou a própria Ásia, né? Então, nós como Randon Corp, a gente acredita que são, nesses momentos, a oportunidade que a América Latina tem que trabalhar mais no sentido, o próprio Mercosul, desses acordos né, com a União Europeia, mas também o Brasil tem que buscar acordos melhores bilaterais e os Estados Unidos ainda é um dos principais mercados. E os Estados Unidos também vai precisar continuar buscando manufatura, né, e também os produtos básicos, né, de outros países, e eu acho que o Brasil tem a oportunidade. Então, nesse momento, né, Débora, de volatilidade nós estamos vendo, eu acho que a gente pode muito mais surfar uma onda positiva, olhando as oportunidades, do que ficar preocupado. E lógico, acho que o mais preocupa o investidor, sem dúvida, quando a gente faz investimentos mais de curto prazo, é a volatilidade. Mas quando a gente olha e acompanha mais investimentos, e o Brasil precisa de investimentos de longo prazo, energia, infraestrutura, eu acho que o Brasil ainda tem um potencial enorme, mesmo nesses momentos voláteis. Daniel, essa nova configuração do planeta tem como movimento mais recente o Mercosul e a União Europeia. Como é que este acordo te parece abrir caminhos ou problemas para o setor de transporte e uma empresa como a Randon a partir de agora? Para a Randon Corp, nosso negócio hoje, mais de 60%, nós trabalhamos nas autopeças. Nossos principais clientes nas montadoras são grandes empresas de caminhões, a maioria delas da Europa. Então, no primeiro momento, a gente pode ver como uma oportunidade de estar ainda mais próximo dos nossos grandes clientes e, sem dúvida, buscar uma competitividade maior para exportar. Talvez olhando, né, vamos olhar para o Brasil, para dentro, e esse acordo ainda tem etapas, né, para concluir. É sempre a preocupação como é que o Brasil pode ser mais competitivo na cadeia. A gente fala muito, né, da questão da nova reforma tributária, que contribui na questão da indústria, né, de não exportar menos impostos, como nós falamos, mas temos a preocupação de, se tiver um IVA muito elevado, né, comparando outros países, tanto da Europa como aqui da América Latina, como é que nós podemos ser mais competitivos.
E eu acho que é nesse momento que vale a pena revisitar o Brasil e ver como é que a gente pode buscar um custo Brasil menor, e a gente olha tudo, né, desde a questão tributária, questões também hoje da nossa Selic, que é alta, mas depende aí também de alguns movimentos de um ajuste fiscal maior. Então, sem dúvida, tem oportunidades, é um desafio, né, mas eu acho que no setor automotivo, quanto mais próximo nós pudermos trabalhar com a União Europeia, melhor, e eu acho que isso vai abrir também mais investimentos da Europa no Brasil, olhando como uma oportunidade de outsourcing do Brasil para a Europa. Né? E, Daniel, só para a gente terminar essa conversa, o fato de a gente ter, por exemplo, Javier Milei vindo 2 anos seguidos, hoje tivemos Ursula von der Leyen, Macron, uma série de líderes de executivos, chefes de Estado aqui. O que a ausência do Brasil gera de impacto? A gente deveria ter uma presença das autoridades maior aqui? Bom, Naka, primeiro o bom do World Economic Forum é que tem todo ano, né? Então, assim, já tivemos alguns anos com mais presença brasileira do setor público, outras vezes menos. Nós temos uma das ministras que estará aqui conosco essa semana do Brasil, está programado. Mas também fica o destaque, né, que se nós não tivermos a oportunidade desse ano, eu acho que tem que trabalhar para que o próximo ano, sem dúvida, tenha mais liderança de chefe de Estado, apesar que, como eu falei, são 55 chefes de Estados que estão hoje, que representam 40% da população mundial, quer dizer, também não estão todos aqui, eu acho que isso faz parte, né? Então, eu acho que o mais importante quando a gente vê do setor privado aqui, nós estamos presentes, porque a gente acredita que nós temos que mostrar o potencial do Brasil, principalmente hoje de manhã tinha um painel ali junto com que acompanhei com o Erasmo da B8, falando sobre energias limpas, né? E o Brasil tem um potencial enorme nisso, e o setor privado tem que mostrar que nós estamos aqui e podemos fazer mais, produzir mais energia, exportar energia, mantendo aí o Brasil, né, como um celeiro do mundo na questão de alimentação, com sustentabilidade, sem precisar desmatar, e pelo contrário, né, uma das leis mais restritas da questão do Código do Florestal do Brasil, o Brasil comparando o mundo, né? Então nós temos, Naka, muita oportunidade de vender mais ainda melhor o Brasil, que é um potencial e tem ainda muito potencial para se desenvolver, tanto investimentos vindo de fora para o Brasil, como eu comentei antes, mas também que o Brasil tem que buscar essa maior competitividade, não só em commodity, mas em valor agregado também. Muito bem, Débora, a gente conversou aqui com o Daniel Randon, que é CEO da Randon Corp de Caxias do Sul, para os Alpes Suíços. Daniel, obrigado pela conversa e que o fórum seja proveitoso para os próximos dias. Obrigado. Obrigado, Naka, obrigado, Débora, e a todos amigos que acompanham o CNN Money. Obrigada a você, Naka. Obrigada, Daniel. Excelente entrevista. Bom trabalho por aí, Naka. Aguardamos mais por aqui na nossa programação. Ótimo dia para vocês.